Estamos em 2026. E olha, parece que navegar por qualquer discussão hoje em dia, especialmente quando entra a religião no meio, é quase como dirigir num nevoeiro muito denso. Totalmente. São tantas narrativas, tanta gente falando, muita desinformação com cara de fé. A pergunta que fica para muita gente é, no meio disso tudo, como é que se acha um norte? Em quem ou no que dá para acreditar? E para nos ajudar com essa questão, a gente tem aqui um conjunto de textos e anotações bem interessantes. O material não tenta dar uma resposta pronta, sabe? Mas propõe algo que talvez seja mais útil, um guia prático, quase um kit de ferramentas para a gente ter mais discernimento. Sim. Nossa missão aqui hoje é meio que desembalar esse kit, entender como cada ferramenta funciona. Exato. E o ponto de partida desses materiais é fascinante, porque ele meio que vira a pergunta de cabeça para baixo. A proposta não é achar uma verdade única que anule todas as outras, o que Historicamente nunca deu muito certo. nunca deu certo. A ideia, na verdade, é focar em como a gente constrói uma base para o respeito, para a convivência numa sociedade que é plural. A questão central que os textos levantam é menos no que acreditar e muito mais como acreditar de um jeito que constrói em vez de destruir. Certo. Então vamos começar a montar esse kit. O primeiro item, e o que mais aparece no material, é um princípio que eles chamam de critério prático. A ideia de julgar uma crença pelos seus frutos. Isso. Confesso que, de primeira, soa um pouco vago. O que isso quer dizer na prática de verdade? Pois é, parece abstrato, mas o que as fontes propõem é uma inversão de perspectiva bem radical. Em vez da gente se perder em debate teológico, sabe, sobre o que é correto, Certo. a sugestão é olhar para a vida real, para o chão. A pergunta muda de isso está de acordo com o texto X ou Y para qual o impacto concreto disso na vida das pessoas. Entendi. Tipo, essa crença tá gerando mais pontes ou mais muros no meu bairro? Tá promovendo dignidade ou humilhação? O foco sai do celestial e, como diz um dos textos, aterrissa violentamente no CPF de cada um. Gosto dessa ideia de aterrissar no CPF. Mas aí já vem uma pergunta. O que é um bom fruto? Isso não é muito subjetivo? O que é compaixão para um pode ser fraqueza para outro? Perfeito. Essa é a questão central e os materiais não fogem dela. Eles reconhecem que existe subjetividade, mas argumentam que existe um terreno ético comum, quase um teste de estresse universal para esses frutos. E que teste seria esse? É a regra de ouro. Aquela ideia que está em quase todas as tradições do mundo. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Ah, o bom e velho, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Exatamente isso. Então, quando uma narrativa religiosa pede para desumanizar um grupo, seja por orientação sexual, origem, qualquer coisa, essa narrativa está falhando feio no teste. Não tem como justificar o ódio a partir de um princípio que exige empatia radical. Então, os frutos negativos ficam bem claros. Discurso de ódio, violência, exclusão social e, claro, exploração financeira em nome da fé. Se a árvore está produzindo isso... A raiz é, no mínimo, duvidosa. Entendi. Então a primeira ferramenta do nosso kit é essa lente de aumento ética focada nos resultados práticos. Mas só isso não basta, né? Às vezes os frutos não são tão óbvios. E isso me leva a um ponto que achei muito provocador nos textos. A ideia de que a fé, para ser saudável, precisa de uma boa dose de... Ceticismo. De razão. Como é que eles misturam essas duas coisas que parecem óleo e água? Essa é talvez a parte mais contraintuitiva, né? Mas a argumentação dos textos é que fé cega não é virtude, é um risco. A razão, o pensamento crítico, eles não são inimigos da fé. São o quê, então? São um sistema imunológico. Um sistema que protege a fé de infecções como a manipulação e o extremismo. E eles oferecem ferramentas bem concretas para isso. E quais seriam essas ferramentas? A primeira é aprender a diferenciar dogma de fato histórico. Os textos insistem na importância de entender o contexto. Quem escreveu aquele texto sagrado?
Para quem? Em que momento? Com qual objetivo? Certo. E a sugestão é prática. Usar ferramentas como o Google Acadêmico, portais de universidades, para acessar pesquisa séria sobre o tema. Não é para desacreditar do texto. É para evitar que ele seja sequestrado por interpretações literais que servem a agendas de hoje. É como ler a bula de um remédio. Perfeito, é exatamente isso. Mas eu imagino que, para muita gente, colocar um texto sagrado nesse microscópio acadêmico soa quase como uma ofensa, uma falta de fé. Como as fontes lidam com essa resistência? Sim, essa tensão é reconhecida. A perspectiva que eles apresentam é que a verdade espiritual não deveria ter medo da verdade histórica. Uma fé robusta, segundo eles, não só sobrevive a isso, como se aprofunda. É a diferença entre uma fé infantil e uma madura. Exato. Uma fé madura consegue lidar com complexidade, com metáfora, com contexto. A razão, nesse caso, vira um filtro que purifica a fé de dogmas que foram historicamente usados para oprimir e não para libertar. E essa ideia de agendas de hoje me leva direto para outro ponto que os materiais destacam com um grande sinal de alerta: a fusão entre religião e política. Ah, sim. Um terreno minado. Onde a desinformação floresce. Exatamente. E aqui a recomendação se torna ainda mais direta. Os textos alertam para o perigo de discursos que usam uma autoridade divina para justificar políticas, atacar adversários, cercear direitos. E cria-se uma armadilha, porque criticar a política passa a ser visto como um ataque à fé. Isso. E como o nosso kit lida com essa armadilha específica? Pois é. Como? Com uma ferramenta cívica. A checagem de fatos. Olha, uma das anotações que a gente recebeu tinha uma passagem grifada sobre isso que eu achei muito forte. E o que dizia? Dizia algo como: quando um líder político usa um versículo para justificar uma estatística, a primeira atitude de responsabilidade espiritual é checar a estatística, não só aceitar o versículo. Uau! E para isso, a recomendação é usar as agências de checagem brasileiras, como a Lupa, o Aos Fatos. Verificar se o que está sendo dito é verdade, factualmente se torna um ato de integridade, tanto cívica quanto espiritual. É se recusar a deixar que a sua fé seja usada como um veículo para mentira. Isso. Poderoso. Então já temos duas ferramentas: avaliar os frutos e aplicar o pensamento crítico. Eu esperava que a próxima dica fosse sobre como se defender ainda mais, sabe? Construir um muro mais alto. Mas os textos vão na direção oposta e falam em diálogo, em se abrir para o outro. Isso parece arriscado. Parece, não é? E é exatamente por isso que essa parte é tão crucial. A lógica do material é que a melhor defesa contra o extremismo não é construir muros mais altos, é construir pontes. Pontes. A ignorância sobre o outro é o solo onde o medo e o ódio crescem. O diálogo interreligioso, ou até com quem não tem religião, é apresentado como o antídoto. Mas como isso funciona na prática? Falar de religião com quem pensa diferente pode ser bem complicado. O fascinante aqui é que o objetivo do diálogo não é converter o outro, nem chegar a um consenso. O objetivo é mais humano. É desumanizar o outro na nossa própria cabeça. Substituir a caricatura pela pessoa real. Exatamente. Uma das fontes conta a história de um encontro entre um padre e uma mãe de santo. Começou com uma desconfiança mútua, gigante. E eles não começaram falando de teologia. Começaram por onde? Pelos problemas do bairro. Evasão escolar, a violência que afetava os jovens das duas comunidades. Descobriram que tinham preocupações em comum? Precisamente. Descobriram que suas preocupações com o bem-estar da comunidade eram as mesmas. A ponte não foi construída com dogma, foi construída com humanidade compartilhada. O diálogo respeitoso nos força a ver que, por trás dos rótulos, tem gente com medos e esperanças muito parecidos com os nossos. E isso torna bem mais difícil odiar, imagino. Muito mais difícil. E isso não fica só na teoria, né? O material menciona exemplos reais de quem faz esse trabalho de construir pontes. Sim, e é importante dar nome.
Os textos citam organizações como o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Que promove o diálogo entre cristãos. Isso, e iniciativas globais como a Religions for Peace, que junta líderes de várias fés para trabalhar por causas como desarmamento, direitos humanos. Esses exemplos mostram que não é utopia, já acontece, e onde tem diálogo, a tendência é que a fé se torne mais focada no bem comum. Ok, o nosso kit está ficando bem robusto. Temos a avaliação pelos frutos, o pensamento crítico e a construção de pontes pelo diálogo. Depois dessa análise toda, os textos parecem apontar para uma ferramenta final, uma espécie de bússola interna, né? Sim. O que tudo isso significa, no fim do dia, para a pessoa que está sozinha, tentando tomar uma decisão? Se a gente conectar tudo isso, a bússola final é a própria consciência. Mas não uma consciência isolada, baseada só em sentimento. É o que a gente poderia chamar de uma consciência informada. Certo. Depois de analisar os frutos, de usar a razão, de se expor à perspectiva do outro. A decisão final recai sobre um alinhamento interno. A pergunta vira: essa narrativa, essa crença, ela ressoa com o meu senso mais profundo de empatia, de justiça, de respeito? Então a consciência funciona como um árbitro final depois que as evidências externas foram consideradas. Exatamente. Os textos são muito enfáticos nisso. Se uma narrativa exige que você abandone sua empatia, que desligue sua razão ou que odeie um grupo para ser considerado fiel, essa narrativa provavelmente não tem uma verdade espiritual genuína. Ela pode ser um instrumento de poder, de controle, mas raramente de aprimoramento humano. A consciência, calibrada por esses princípios, se torna o guia mais confiável. O que me faz pensar que a ideia principal que emerge disso tudo é que a verdade que sustenta uma sociedade harmoniosa não é dogmática, é ética. Perfeito. A chave não é todo mundo acreditar na mesma coisa, o que é impossível, mas cultivar práticas e valores que permitam a coexistência e a colaboração. Essa é a síntese perfeita e é a grande conclusão dos materiais. Em 2026, ou em qualquer ano, a verdade mais confiável dita em nome da religião é aquela que, na prática, protege a vida, que promove a justiça, que expande a nossa compaixão. O rótulo da denominação se torna secundário. Completamente secundário. O que importa não é o nome da árvore, mas a qualidade do fruto que ela oferece para a comunidade. Então, para a gente recapitular nosso kit. Primeiro, a lente de aumento ética. Avaliar qualquer crença pelos seus frutos práticos. Gera compaixão ou ódio? Segundo, a lanterna do pensamento crítico. Usar a razão e a checagem de fatos para iluminar os cantos escuros, principalmente na encruzilhada entre religião e política. Depois, a ponte do diálogo. Se engajar com quem pensa diferente para desconstruir caricaturas e encontrar um terreno humano comum. E, por fim, a bússola da consciência informada. Confiar no nosso senso interno de empatia e justiça como árbitro final depois de aplicar todo o resto. É um processo completo. É um processo, e vale reforçar a mensagem central. O objetivo aqui não é achar um mapa do tesouro, com um X marcando a verdade absoluta. É, na verdade, nos ensinar a ler as estrelas, a usar a bússola, a navegar. Não se trata de chegar a um destino, mas de aprender a caminhar. Exatamente. É adotar uma busca contínua, pessoal e coletiva, que valoriza o respeito e a compaixão como os verdadeiros nortes. E essa ideia toda nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que surge da lógica dos próprios textos que a gente analisou. Manda. Se a medida mais confiável de uma crença são seus frutos, como a compaixão e a justiça, qual seria o exemplo mais poderoso de crença em ação que podemos observar no mundo hoje, independentemente de ela carregar um rótulo religioso ou não?